fase muito difícil. Imagine saber que a minha mãe ficava de porta em porta vendendo meus CDs para eu conseguir pagar água, luz, aluguel. Ser o motivo de vergonha da minha família. A minha irmã falou sobre um olho que tudo vê. Eu um dia comprei uma corrente que tinha um olho desenhado e eu coloquei o nome desta corrente, o olho que tudo vê. E eu sempre brincava com elas dizendo que tinha uma rosa azul no quintal. Eu já acreditava no impossível, eu brincava, mas todas as vezes que eu chegava no quintal, é como se um dia eu fosse enxergar aquela rosa. E hoje eu vejo a minha família reunida, feliz, testemunhando esta vitória de Deus, porque como você falou, Raul, foi um inferno que eu atravessei. A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E nesta oportunidade aqui, irmãos, eu vou estar colocando o testemunho do irmão Feliciano Lima, onde Deus mostrou para ele que o cantor gospel Lázaro foi visto no inferno. Quem acompanha, irmãos, aqui o canal, eu tô no YouTube desde 2016, sabe que eu não trato muito sobre a questão do inferno aqui no canal. É muito difícil, é muito pouco. Só que eu coloco, irmãos, alguns testemunhos porque no dia da manhã, Deus ele pode estar cobrando de mim porque que eu omitia tanto a questão do inferno, né? Então eu vou estar colocando, e eu acredito, irmãos, nesse testemunho, até mesmo porque Thales Roberto, Cantor Lázaro, Aline Barros, Ludmila Feber, entre outros, eles nunca, irmãos, me passaram a verdade, nunca me ganharam ali como cantores que estão ali louvando a Deus, nunca me passaram a verdade. Então assim, eu nunca acreditei neles, irmãos, de coração que eu tô falando isso, né? E fica aqui a reflexão, irmãos, se já é feio para os artistas em busca da própria glória, buscando fama, riqueza, status, quanto mais, irmãos, as pessoas buscando as coisas de Deus para isso daqui, né? No final do testemunho é falado que o porquê que ele foi lançado no inferno. São dois motivos. E o segundo, irmãos, é que ele teria fechado com uma gravadora maçônica, que seria a Sony Music. Aí explica então o porquê, né? Eu coloquei aqui no começo do vídeo, esse aqui foi uma coisa aqui propriamente do canal, o porquê então que ele usava símbolos maçônicos. Ele confessa que ele conheceu o olho de Horus, o olho que tudo vê, e passou então a usá-lo, né? E por quê? Porque ele estava numa gravadora maçônica. Irmãos, não pode ficar brincando com a coisa de Deus, irmãos. Não se brinca com as coisas de Deus. Estando ele no inferno, ele está pagando um alto preço, irmãos. Então, vamos assistir aqui esse testemunho que, sabe, vamos estar vendo aqui. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é o seu irmão em Cristo, Feliciano Lima. E venho contar uma experiência que o Senhor me deu. Já tem alguns dias, né, que o Senhor me deu essa revelação do cantor Lázaro. E o Senhor me mostrou o cantor Lázaro, né? Não sei por que ele me mostrou, mas se algo em mim agradou o Senhor, ele mostra para quem ele quer e revela para quem ele quiser. Então, se ele achou graça a mim mostrar e revelar isso, então eu estarei passando o que Jesus me mostrou. Eu estava orando, né, em particular com o Senhor, como sempre gosto de estar na comunhão nas madrugadas com o Senhor, e orei, terminei de orar e me deitei. E o Senhor rapidamente me deu um arrebatamento de sentidos. E o Senhor me colocava em frente a uma casa muito bonita, muito linda. E essa casa era muito bonita mesmo, irmão. Pro lado de fora era muito linda. E eu admirava a beleza dessa casa por fora. E o meu espírito, o Senhor ia conduzindo, né? Eu não pisava no chão da casa, né? Nem no gramado da casa. Mas o Senhor me levou a entrar dentro desta casa. E eu achava admirada aquela casa bonita por fora, linda. E quando o Senhor me conduziu a entrar por dentro dessa casa, eu vi dentro desta casa. E esta casa, irmãos, quando eu entrava por dentro, ela era muito feia por dentro. E eu via poeiras por dentro daquela casa. Era muita teia de aranha, muita poeira. E
quando eu fui observando por dentro da casa, eu senti um cheiro de podridão por dentro daquela casa. Tava tudo fora do lugar por dentro daquela casa, tudo bagunçado, tudo revirado. E eu senti aquele odor de podridão, né? E rapidamente eu escutei um cântico vindo por dentro daquela casa. E saiu um cântico, né? A qual eu não conseguia discernir quem era que estava cantando essa canção, né? Não me lembro a canção, mas tinha uma pessoa cantando esta música. Eu fui, né? O Espírito Santo me conduziu a ir de encontro a esta pessoa que estava cantando, né? E cada vez que eu chegava mais perto desse som, dessa pessoa cantando, o fogo começava a queimar por dentro da casa, saindo das paredes, saindo debaixo da casa, né? E o fogo não me queimava, e eu flutuava por dentro da casa, e o Senhor ia me conduzindo através desse som, desse cântico. E quando eu chego num quarto, eu vejo um homem pegando fogo, um homem em desespero cantando e pegando fogo, né? E do lado dele eu via um demônio, e eu falava: Senhor, quem é este homem que está cantando essa música e está queimando e pegando fogo? E eu escutei a voz do Espírito Santo que dizia assim para mim: este homem que tu vês és Lázaro. E quando o Espírito Santo disse isso para mim, eu fiquei pensando assim: esse Lázaro que o Senhor está dizendo é o que está na Bíblia, o rico e o Lázaro? E o Espírito Santo disse para mim desse jeito: não é este homem que eu estou falando da Bíblia, e sim o cantor Lázaro. Este homem que tu estás vendo é o cantor Lázaro. E eu começava a me desesperar vendo aquela cena. Eu falei: Jesus, eu não acredito que ele está se queimando. E aquele fogo queimava ele, e o Senhor dizia para mim, né, que era o cantor Lázaro. E eu entrava em desespero quando eu escutava o grito dele. E cada vez que ele cantava, aquele demônio do lado dele torturava ele, botando tapuru, botando aqueles vermes na boca dele e fazendo ele engolir. E aquele demônio falava assim, torturando ele: cante mais, eu quero ouvir o som que sai da sua voz. Cante mais alto. E ele falava em voz de uma voz, aquele demônio falava aquela voz, irmãos, mas falava num tom de risada. Ele falava, mas na mesma hora ele ria do Lázaro pegando fogo. E eu falava: Senhor, eu não quero ver mais isso, me tira daqui, sabe, irmão? Eu entrava em desespero, e o Senhor falava assim para mim: tu precisa ver, para tu contar isso para o meu povo, para a minha igreja. E aqueles demônios falavam, aquele demônio grande, né, falava para ele cantar mais alto, e começava a debochar do cantor Lázaro. E ele em desespero, querendo sair daquele lugar, e ele falava para o Senhor, né, dizendo que eu servi o Senhor há muitos anos, eu entreguei a minha vida a ti, Senhor, por que eu vim parar aqui? E eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que o cantor Lázaro veio para este lugar? E o Senhor dizia para mim: por causa de 2 pecados, meu filho. E eu falei: Jesus, quais são os 2 pecados que ele cometeu para ele estar aqui? E o Espírito Santo dizia: o primeiro pecado foi a política. Eu escolhi ele para ser um adorador, para levar a minha palavra através do louvor. E ele deu ouvido à política, por causa de outras pessoas que influenciou a mente dele. E eu falei: Senhor, e o segundo pecado que fez ele estar aqui nesse lugar? E o Senhor dizia: o segundo pecado que fez ele vir a este lugar foi dele ter assinado um contrato com uma gravadora maçônica. E o Senhor dizia o nome da gravadora: Sony Music. O Senhor dizia este nome dessa gravadora. Aí, irmãos, o Senhor me dava uma palavra através desses 2 pecados que ele cometeu. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 15, que diz assim:
Não façais acordos com os moradores da terra. Nos seus cultos eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses.